Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí à nossa playlist Evangelho no Lar. E hoje é um domingo, né? Hoje eu tirei o dia todo para descansar. Apesar de ter os afazeres da casa, né? Limpar a casa, cuidar da casa, enfim. Mas foi um dia em que eu pude tirar uns cochilinhos e isso foi muito bom para mim. Tava precisando. Bom, gente, como vocês sabem, a gente continua na sequência de gerar vibrações, né? Na medida do possível positivas para as pessoas, para os alvos que a gente escolhe, obviamente, né? E de certa maneira também tentar criar uma rotina onde a gente possa falar de algo, ou pelo menos, né, levantar hipóteses sobre a espiritualidade, sobre o comportamento de um modo geral em sociedade, né? E isso é importante. Então, o meu objetivo com essa playlist, com o canal de um modo geral, mas especialmente nessa playlist, é que a gente sempre questione, né? Porque se a gente começa a cultivar uma fé cega, uma fé que acredita pura e simplesmente em algum salvador, em alguma coisa do tipo, né? A gente realmente acaba ficando, acho que, perdido no tempo e no espaço, vamos dizer assim, né? Porque é muito difícil hoje em dia você confiar o seu destino consciencial, né, naquilo que alguém fala pra você, né, e sem você ter comprovação, sem você procurar saber por si mesmo. O que acontece na maioria das vezes quando a gente faz isso é que a gente acaba tendo uma frustração muito grande às vezes, né, porque tem uma coisa da percepção que é o seguinte, né, a nossa percepção ela se renova na medida em que você se aprofunda em um determinado assunto. Então, por exemplo, você está num dado momento do aprendizado, assim como eu estou, assim como qualquer um está, né, do desenvolvimento consciencial, que às vezes a gente encontra alguém que fala aquilo que dá eco às coisas que a gente sente, e a gente tende naturalmente a apostar todas as nossas fichas, né? Colocar toda a nossa confiança naquela pessoa. Mas o problema é que às vezes necessariamente aquela pessoa não é uma pessoa do bem. Às vezes até é, mas às vezes a pessoa não, enfim, ela pode se perder, ela pode estar mal intencionada, pode ser uma série de coisas, né? E aí o que acontece é que quando você vê que a casa cai, no sentido de que a pessoa que você seguiu, a pessoa que você acompanhava, ela é pega em um escândalo, é pega em uma situação de saia justa, vamos dizer assim, né? Ou tem algum segredo, né, revelado assim que não é legal, né? Alguma coisa desagradável na vida daquela pessoa, você acaba ficando frustrado, aí você acaba transferindo a tua frustração para a doutrina, para a religião, né? E quantas pessoas não vão numa determinada casa de espiritualidade, seja ela qualquer coisa, umbanda, evangélico, testemunho de Jeová, qualquer lugar, e aí em um dado momento ela tem uma frustração com as pessoas e acaba transferindo essa frustração para a doutrina que ela professa, que ela segue, né, com a religião que ela professa, que ela segue, e aí ela começa a não ir mais naquele lugar. Quantas pessoas não mudam de igreja, né? Às vezes nem é da linha filosófica, mas acabam mudando de igreja porque acabam se frustrando com as pessoas que estão num determinado grupamento religioso ali e tal. Então, é como eu já disse aqui algumas vezes no canal, o caminho da espiritualidade é um caminho intransferível, ele é só seu e só você pode percorrer, porque os elementos de fé, vamos chamar assim, eles dependem de comprovação.
Haja vista que a palavra fé, né, o sinônimo de fé é confiança. Então, assim, se você não pode confiar numa coisa que você não tem como provar. A gente confia quando a gente prova. Imagina, por exemplo, um médico. O médico tem comprovação científica de que um determinado medicamento vai fazer determinada atitude, vai trazer determinado resultado para um determinado paciente. Então, beleza, ele tem confiança, ele tem fé. É por isso que ele vai lá e aplica aquele determinado medicamento, enfim, aquela coisa, né? E aí a pessoa, obviamente, vai trazer aquele resultado que ele esperava, né, com aquele remédio. Então, isso é um sinônimo, um bom exemplo de fé. Fé não é uma coisa que você acha e acredita nisso, mas sem comprovação nenhuma, entendeu? É como se eu dissesse, sei lá, pegasse uma pessoa lá do fundo de Minas Gerais que acredita em lobisomem e tentar demover ela dessa fé. É uma fé cega, você não tem argumento como discutir com essa pessoa. Ela acredita em lobisomem, ela vai dizer que existe por A mais B, de qualquer jeito, e não tem como você demover a pessoa dessa crença. Então, a fé cega é um negócio muito complicado. A fé cega é um negócio muito complicado. É lógico que, por exemplo, no exemplo eu tenho que falar isso que é muito importante. É muito legal criar essa mítica do lobisomem, né? A mítica o mito se cria o tempo inteiro. Cada vez que alguém repete uma história, está criando um mito, né? Então, é muito legal essa mítica do lobisomem. Eu acho incrível. E é legal também a pessoa dizer, não, porque eu vi o lobisomem, porque não sei o que lá. Tudo bem, isso é um folclore, faz parte do folclore. É divertido, é super legal, eu boto maior fé, acho que, né, isso é muito importante. Mas isso não tem a ver com a realidade, entende? Isso não tem a ver com a realidade. De fato, isso não existe. Mas, né, em se tratando de destino de uma consciência, é óbvio que a gente tem que tentar buscar as nossas comprovações. É por isso que esse canal, além da playlist da prece, a gente, na medida do possível, tem as nossas humildes experiências de projeção astral, obviamente, que eu estimulo muito que as pessoas pratiquem, porque aí você vai lá e vê por você mesmo. Você vai lá e vê por você mesmo e acabou. Ninguém vai dizer para você que o caminho é por aqui ou é por ali. Você vai escolher o teu caminho a partir disso, tá? E aí sim você vai ter uma fé verdadeira, ou seja, não tem como você sair do caminho. Eu entendo que às vezes é muito cômodo a gente aceitar a proposição de alguém, né? Porque você não dá trabalho, enfim, né? Você não precisa fazer nada, você não precisa nem se preocupar por onde começar e tal, enfim, você não precisa de nada, é só alguém dizer pra você por onde você tem que ir, você vai. E tá tudo certo também, é o teu momento, né? E tá tudo bem, não tem problema. Mas a partir do momento que a gente decide começar a nossa caminhada, é óbvio que a gente tem que procurar os caminhos certos, porque se alguém quer chegar em algum lugar, tem que escolher o caminho certo, né? Não adianta, por exemplo, sei lá, eu querer chegar no norte, mas ir pro sul. Não vai rolar, entendeu? Eu não vou conseguir chegar no norte indo pro sul. Entende? E se conseguir, vai ser um caminho que talvez eu nem tenha tempo suficiente. Então, é óbvio que é importante que a gente reflita sobre o nosso andamento consciencial, se é que eu poderia dizer assim, né? Que a gente pudesse, na medida do possível, encontrar as pistas certas para seguir adiante no desenvolvimento da nossa consciência. E mais uma coisinha que é importante, que é dessa preleção. Hoje eu vi um vídeo no TikTok que eu achei muito interessante, do indiano falando sobre meditação, e eu achei que tem tudo a ver. Eu vou comentar aqui porque, enfim, perguntaram a um indiano, né, a um mestre yogi,
qual que é a melhor meditação possível, né? E aí ele deu uma explicação do que é meditação e que eu achei que ficou tão claro, mas tão claro sobre, né, o que seria meditar adequadamente. E ele fala que ele ensina que a meditação ela está diretamente relacionada com o desejo. Então é assim, tudo que a gente faz na vida tem a ver com desejo. E ao mesmo tempo, enquanto a gente está desejando, a gente está meditando naquilo. E aí ele fala que uma vez que a gente tem o nosso desejo alcançado, a nossa meditação muda. Isso dá um panorama muito legal da gente saber exatamente o que fazer quando meditar. Então, por exemplo, se eu estou numa vibe de evolução consciencial, pesquisa, entendimento de quem sou eu, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer da minha consciência, como eu quero viver a minha vida, esse tipo de coisa, naturalmente, de um modo geral, eu já estou em meditação. No vídeo, esse mestre dava um exemplo de que, por exemplo, quando você está com fome, você vai procurar os meios de se alimentar, e nesse momento você está em meditação. E a tua meditação se realiza ou se termina, vamos dizer assim, quando você sacia a tua fome, né? Então, o Giló tá fazendo arte aqui, tá, gente? Deixa eu... Então, assim, a gente precisa estar atento de que a gente se move pelo desejo. E aí, por exemplo, ele se explica, por exemplo, o que um monge yogi dentro de uma caverna talvez esteja fazendo durante a sua meditação. Não é simplesmente ficar, sei lá, refletindo ou repetindo uma frase infinitamente ou coisa do tipo, entende? A meditação obviamente tem a ver de você encontrar os meandros, o caminho, afastar os medos, limpar a tua mente dos medos, das inseguranças, obviamente no sentido daquilo que você está buscando. Então isso é meditar. Não é uma coisa de esvaziar a mente, né? A gente tem uma ideia, pelo menos aqui no Ocidente, muita gente tem uma ideia, eu também já tive essa ideia, de que para você fazer uma meditação ótima você tem que estar em esvaziar sua mente, né? Esvazia sua mente. Não, na verdade a mente não tem que estar vazia, ela tem que estar ocupada, né? No sentido de você tentar resolver os dramas internos, as dificuldades, os desafios, obviamente, para você chegar em algum lugar. Isso é meditação. E no Ocidente geralmente a gente medita pelo dinheiro, a gente medita pela situação econômica favorável, é isso que a gente medita. É isso que a gente faz, a gente está tentando o tempo inteiro buscar dinheiro para resolver o nosso conforto do corpo físico, se esquecendo de que vai ter um momento que isso termina, né? Então a grande meditação de fato, que está diretamente relacionada com o desejo, tem a ver com exatamente o que você quer para a sua vida. Quando você começa a trabalhar ativamente para chegar na vida cujo modelo você desenhou para você mesmo, aí você está em meditação. Essa é a melhor meditação. Ela não é vazia, ela é uma meditação ativa, funcional, né? Enfim, hoje eu falei um pouquinho mais porque achei importante deixar essa mensagem aqui. Mas voltando ao objetivo do vídeo, que é obviamente a gente fazer a prece, vocês já sabem que essa prece que a gente faz é uma proposição espírita, onde a gente usa os livros desde o começo que a gente tem usado, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, as reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado, e também esse livro aqui que é o Flor do Dia, do Sri Prem Baba, né? A ideia aqui não é endeusar nenhum autor, porque não importa, mas simplesmente tentar colher algumas pétalas desse jardim aqui, entendeu? Que possam enfeitar a nossa vida. Então, assim, para mim o mais importante não é o autor. Para mim o mais importante é a mensagem, e obviamente a gente tentar tirar dessas mensagens o melhor possível para nós. Aqui naturalmente, como vocês sabem, a gente faz 8 minutos de respiração, que é para zerar, vamos dizer assim, a vida
de ordinário, né? A vida ordinária no sentido literal da palavra. E aí a partir disso a gente começa então a nossa prece. Eu vou marcar aqui para nós, né, o horário dos 8 minutos a partir do momento que a gente começar a respiração. E aí a partir disso a gente começa a evocação dos nossos bons amigos e obviamente dá continuidade à nossa prece, tá bem? A respiração que a gente faz, ela é dividida em 3 partes. Inspira-se até a metade do pulmão, pausa, inspira até encher o pulmão, pausa, e aí a gente solta lentamente, tá? Eu vou começar a marcar agora. E daqui a 8 minutos a gente começa a evocação dos nossos bons amigos, tá bom? Vamos lá?
Muito bem. Nós podemos então, a partir de agora, então, né, fazer a evocação dos nossos bons amigos e, obviamente, começar a nossa prece. Nós fizemos aí uma respiração por 8 minutos, né? E, enfim, vamos lá. Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Permiti que vossos trabalhadores, os bons amigos espirituais, estejam conosco a partir de agora, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós tenhamos uma ótima leitura desses livros aqui no dia de hoje. Ajuda-nos na compreensão dessas leituras e permite-nos uma vibração positiva por aquelas consciências que estejam necessitadas, sendo encarnados ou desencarnados. Pedimos humildemente a vossa proteção e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Os falsos profetas da erraticidade. Erasto, discípulo de São Paulo, pelo médium, em Paris, em 1862. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, existem também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência do amor e da caridade semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação libertadora da humanidade, lançando por médiuns, dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir, e para dar mais peso às suas teorias, acrescentam-se, sem escrúpulos, sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Estes médios geram o fermento das discórdias entre os grupos, que os levam a se isolar uns dos outros e a se olharem com desconfiança. Apenas isto bastaria para desmascará-los, porque assim agindo, eles mesmos dão mais completo desmentido do que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem da qual dizem pertencer devem ser não somente bons, mas acima de tudo devem ser altamente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Concordareis, portanto, comigo, todas as vezes em que o Espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como os meios de atingir as suas transformações, coisas fantasiosas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contrário às mais vulgares noções das ciências, não passa de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, desejamos dizer que, se na verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela é sempre apreciada pelo bom senso das massas, e isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor próprio de cada um, observando aquele que encontra mais repercussão e mais simpatia. Seria lógico, de fato, admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminua seja mais verdadeira do que aquela que visse os seus aumentarem? Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não confia a um círculo restrito. Faz com que ela surja em diferentes lugares, a fim de que a luz se apresente para todos, em contraposição às trevas. Recusai rigorosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, distribuindo-lhes louvores exagerados, a fim de iludi-los e tê-los sob o seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder que, tendo sido tiranos públicos ou da família durante a sua vida terrena, ainda querem vítimas para tiranizar após a morte. Desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de extravagância, e que recomendem cerimônias e atos estranhos. Há sempre, então, um legítimo motivo para desconfiança quando isso ocorrer. Eu não vou terminar de ler porque já é suficiente para a gente fazer um comentário, e obviamente acho que vocês já entenderam.
a mensagem, né? Tem mais uns 2 ou 3 parágrafos ainda que vão, na verdade, ratificar essa posição de, gente, presta atenção, né? E é uma coisa muito interessante. Por exemplo, hoje você vê a internet cheio de gente com soluções milagrosas, especialmente para a sua espiritualidade. Gente que fala com, sei lá, o líder líder da cúpula da galáxia maravilhosa de não sei aonde, sabe? E aí a pessoa traz sempre uma frase polêmica, mas nunca uma frase de elevação, nunca uma frase de bom senso para a humanidade, nunca, sempre coisas polêmicas, sabe? Ou coisas às vezes irrisórias, né? Do tipo, olha, ame uns aos outros, esse tipo de coisa assim, que é um negócio estranho, né? Imagina um cara que viaja de uma galáxia para outra, ele sai de uma galáxia, vem aqui para o outro lugar para trazer uma mensagem que decididamente não vai levar a gente a lugar nenhum. E para trazer mais assim para nossa realidade, né? Porque a gente começa a falar de galáxia, de planeta, enfim, é muito mais simples. Imagina o seguinte: você está numa classe da 3ª série, aí é uma escola muito grande, aí nessa escola muito grande tem as classes do ensino superior. E aí chega um indivíduo lá do ensino superior e quer ensinar, por exemplo, uma fórmula de peso específico de um determinado material para uma criança de 3ª série. O que vocês acham que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada, porque a criança não tem condição de entender ainda o que é, qual o teor efetivo daquela mensagem. Então, assim, o que acontece? O mesmo processo aconteceu com Jesus. Por exemplo, quando Jesus passou pela Terra, ele provavelmente tinha muitas outras coisas para dizer, mas ele não tinha condição de dizer. E não é porque ele não tinha o poder do verbo, ele tinha, mas as pessoas não tinham condição de entender. Entende? Então é a mesma situação, e isso vai ser sempre assim, porque uma pessoa que está aprendendo, ela está vindo a saber, mas assim, até esse até esse conhecimento sedimentar dentro dela, vai uma vida, entende? Então assim, a gente sempre, obviamente, tem que continuar buscando, como uma criança de 3ª série que está sempre lá tentando buscar, tentando aprender. A gente nem tem consciência ainda da busca. Que é a mesma coisa que acontece com uma criança de 3ª série. Ela vai na escola por ir, ela nem sabe por que ela está indo. Ela vai, a mãe mandou ela ir, ela vai. É o que acontece com a gente aqui. A gente está aqui na Terra, a gente está aqui, mas a gente nem sabe por que a gente está aqui. Entende? Então, esse exemplo acho que parece interessante. E obviamente, sabe, eu fico imaginando o seguinte: o cara que sai lá do ensino superior, ou seja, de outra galáxia, vir aqui para falar coisas irrisórias, coisas que a gente tem capacidade de dizer, é óbvio que isso é um forte indício de que não faz sentido. Até porque, por exemplo, vocês acham que um ser, seja ele quem for, os seres, ou enfim, que essa inteligência que é Deus, que organizou todo esse projeto de evolução de todos os planetas e galáxias e por aí vai, vocês acham que isso aqui não tem uma ordem? Vocês acham que qualquer pessoa pode sair de qualquer galáxia e vir pra cá, falar o que quiser e não sei o que lá, e ir embora e não tem consequência nenhuma? Vocês acham que é tudo bagunçado assim, né? Uma inteligência tal que criou, sei lá, dispositivos como numa planta que se autofecunda lá no meio da floresta, que você nem sabe que existe, que tem essa capacidade de criar uma coisa de tal inteligência nesse nível,
permitiria que acontecesse uma bagunça assim, do tipo, eu vou sair lá sei lá da galáxia tal com a minha nave, vou chegar aqui, vou bagunçar tudo e vai ficar por isso mesmo. É lógico que existem limites intransponíveis para vários seres que obviamente não se consegue. Da mesma maneira que a gente não consegue ainda chegar em Marte e habitar Marte, do mesmo jeito um cara lá de Andrômeda, ele não vai conseguir chegar aqui, entendeu? E fazer o que ele quer. Não vai, não tem condição, entende? Eu acho que não existem coisas que, assim, mesmo que ele queira, existem coisas que deve limitar, que a gente nem faz ideia do que seja o alto grau de avanço dele, seja o alto grau de controle das comunidades estelares que não vão deixar um cara do mal chegar aqui para fazer uma maldade desse tamanho com a gente, entende? Sei lá, sair de lá para vir soltar uma bomba hipernuclear aqui no planeta e destruir o planeta e ficar dando risada depois. Então, assim, a gente esse desejo de a gente tentar confiar e transferir para o outro a responsabilidade da nossa evolução é um negócio maluco, entende? Que na minha cabeça não faz o menor sentido, não entra, não tem como. É por isso que eu digo, a gente tem que fazer por onde, a gente tem que procurar os nossos próprios caminhos e obviamente tentar entender o que quer dizer tudo isso, o que significaria para nós essa experiência de estar encarnado. É isso que a gente busca, que a gente deveria buscar. A gente está buscando comprar o carro do ano, sabe? É uma loucura. Enfim, né? Então, que fique a reflexão séria e verdadeira a respeito disso, né? Na sua vida, o que é que você espera? Você espera que alguém venha e te dê o caminho? Ou você espera trilhar o seu próprio caminho? Né? Tá certo? Bom, por indução da leitura, eu gostaria que nós pedíssemos, fizéssemos uma prece agora pelos líderes religiosos, por todos os líderes religiosos de todas as escalas que a gente tem acesso, né, que fazem parte do nosso universo espiritual, né? Se você é curioso aqui, ok, se você frequenta uma casa espírita, um bandista, um reiki, uma igreja evangélica, católica, não importa, né? Não importa o que você siga, porque obviamente a gente sempre está num lugar, mas está de olho em outros. Então vamos rezar, né? Vamos pedir uma vibração positiva, vamos fazer uma vibração positiva por todas essas consciências que se arvoram, né? Na intenção de orientar outras pessoas a continuarem a sua caminhada espiritual. E eu acho que com mais foco um pouco as pessoas que tentam polemizar a evolução espiritual, tentando atrair seguidores, esse tipo de coisa, que isso aí eu acho que é uma loucura. Tá bom, vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, enche-nos o coração de uma vibração positiva, para que nós possamos também criar uma egrégora de libertação de más ideias, de pensamentos ruins, criando um ambiente de positividade, de alegria e de fortalecimento das consciências que orientam outros irmãos na ascensão consciencial.
Dá a esses nossos irmãos a possibilidade da humildade, da calma, da honestidade consigo mesmos e para com seus irmãos, para que o melhor sempre aconteça em cada religião, em cada seita, em cada doutrina, porque todos nós somos irmãos, moramos na mesma casa, que é esse planeta, e todos nós vivemos nos apoiando na energia um dos outros, criando a egrégora do nosso planeta. Sendo assim, permite-nos, de alguma forma, vibrar pelos nossos irmãos, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Irmãzinha, já olhaste ao seu redor quanto trabalho te espera e os minutos que já desperdiçastes a lamentar falta de tempo? É isso, né, gente? Às vezes a gente fica frustrado com a vida que a gente tem e vai pra rede social, né? Assistir TikTok, assistir, sei lá, perder tempo, né? Assistir novela, ver programa de violência, né? Maratonar uma série, tocar instrumento, que é o que eu faço. E isso é natural, isso é pertinente, vamos dizer assim. A gente precisa ter momentos de lazer, né? Porque obviamente a gente precisa descansar. A sociedade ordenou um ritmo o qual a gente não consegue parar de trabalhar um minuto. Mas entre um extremo, que seria trabalhar todas as horas disponíveis em um mês, e o outro extremo, que seria não fazer absolutamente nada, existe um ponto de equilíbrio, né? E a gente sempre deve questionar se a gente não está extrapolando esse ponto de equilíbrio, né? E lembrando que o objetivo todo deveria ser desenvolver a nossa consciência. Então, obviamente, se você não está fazendo nada para desenvolver a sua consciência em nenhum momento da sua vida, obviamente você está fora desse equilíbrio. Porque é fato que nós precisamos levar para essa grande viagem consciencial a bagagem do conhecimento. Afinal de contas, o nosso corpo vai ficar em algum lugar aí, em algum momento. E aí não vai dar pra gente sequer dar uma destinação pro próprio corpo, né? Que chega uma hora, a consciência desconecta e aí simplesmente o corpo cai. O corpo fica naquele lugar. E aí alguém, obviamente, dá a destinação pros restos mortais, né? Porque nem isso a gente consegue, né? Tamanha é a verdade de que a consciência é imortal e o corpo é perecível.
Então, obviamente, a gente devia cuidar da nossa consciência, já que o corpo não tem a capacidade sequer de procurar uma vala sozinho depois da morte. É absurdo o que eu estou dizendo? É. Mas só para a gente tentar colorir essa imagem, vamos dizer assim, de que o grande lance é a vida consciencial, ou seja, a vida eterna, né? A vida eterna é isso. É a vida da consciência. Tá bom? Vamos fazer uma prece por nós então, pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios, para que os bons espíritos também possam acessar as nossas lacunas internas e tentar ajudar a gente de algum jeito. Tá bom? Então eu vou dizer algumas palavras e durante isso você vai pensando nas tuas dificuldades, nos teus desafios, para que os bons espíritos também possam, dentro dessa ideia de meditação, encontrar os espaços possíveis de nos ajudarmos em nossos desafios. Queridos amigos, colocamos à disposição, tentando criar uma egrégora de positividade, para que todos nós possamos encontrar a felicidade, a paz, encontrar os meios necessários para transformar a nossa vida para uma situação de um pouco mais de paz. Que nós possamos ser ativos na construção da nossa felicidade, do amor ao próximo e também do entendimento das nossas necessidades de consciência. Que nós possamos dar passos cada vez mais acertados em direção à evolução espiritual. E por ora, bons espíritos, que vocês possam se dignar a nos ajudar nesses intentos, nesses pensamentos, nessas vibrações, para que juntos possamos fazer cada vez mais um mundo melhor, um ambiente melhor. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E por último, vamos trazer aqui uma leiturinha rápida desse livro, para que a gente possa também botar à prova mais uma ideia, para que a gente possa lapidar essa ideia, nessa semana aí, que já começou hoje, E aqui nós começamos na página do 19, que fala da transcendência, e de amor. O amor é o poder que nos permite transcender todas as limitações. O nosso trabalho é remover tudo aquilo que nos impede de manifestar esse poder. Nosso desafio é remover as capas temporárias formadas pelo karma, capas que fecham nosso coração e restringem nossa capacidade de amar. Somente um coração aberto pode colocar o amor em movimento. E somente quando o amor está em movimento, ou seja, quando ele está sendo compartilhado com os outros, uma ascensão é possível.
Portanto, nosso maior desafio é sustentar o coração aberto em todas as situações da vida. E completo. A gente só vai conseguir manter o nosso coração aberto se a gente se conhecer. Se a gente se respeitar. Se a gente fizer um trabalho de fortalecimento do nosso ego. Geralmente o nosso ego se manifesta por fraqueza, por medo, por incerteza. Aí ele se manifesta. Por exemplo, eu falo pra você, você não tem vergonha na cara, né? Aí você se ofende. Né? Aí você já quer brigar, já quer ir pra cima. Por exemplo, um exemplo, né? Ao passo que se a pessoa fala pra você, você não tem vergonha na cara, e você sabe que você tem, né? Nesse exemplo, você fala, por quê? Vamos discutir isso. Entende? Porque a pessoa não se afeta com aquilo. Porque ela sabe que no fundo, não é assim. Isso não é verdade. Né? Então, assim, geralmente o nosso ego se traveste com uma capa. E geralmente a gente usa essa capa para proteger justamente o que está exposto. Né? Que é a nossa fragilidade. Então todas as vezes que afetam a nossa fragilidade, a gente se inflama. E fortalecer esse ego significa ficar olhando para essas feridas abertas o tempo inteiro, meditando, ou seja, não, beleza, eu sou mesmo uma pessoa, sei lá, sou uma pessoa preguiçosa, não tem problema eu ter preguiça. Mas como é que eu por que eu tenho preguiça? De onde veio esse sentimento? Será que eu estou fazendo as coisas que me dão prazer? Porque às vezes você está fazendo uma coisa que não te dá prazer, por isso que você tem preguiça. Entende? Ou seja, a gente tem que ficar se perguntando, isso é meditar. É isso, né? A gente começou falando de meditação, então isso é entrar na vibe, né? Na boa vibração, na vibração da meditação positiva. Ou seja, o que é que eu estou escondendo? O que é que eu não preciso mostrar? O que é que em mim é forte? O que é bom? O que é fraco? Quando a gente começa, na medida do possível, a fortalecer esses sentimentos, essa ideia a respeito de nós mesmos, esse nosso ego para de reagir com tanta intensidade. E obviamente a gente começa a ter um pouco mais de empatia pelo outro, entendendo que às vezes o que o outro passa hoje, nós já passamos lá no passado. Nós já entendemos, né, o que aconteceu com a gente, quais foram os processos que também nos marcaram. E aí, obviamente, você começa a ter simpatia pelo outro. Por último, eu vou dar um último exemplo, que esse processo da empatia é muito interessante. Imagina que, por exemplo, você tem alguém na sua casa que não sabe fritar um ovo, por exemplo, você sabe. O que você faz? Você vai dar até uma risada da pessoa, poderia dar uma risada da pessoa, mas como? Você não sabe fritar um ovo? Eu vou te ensinar. Né? Então, é isso que faz a empatia. Quando uma coisa, um conhecimento já está sedimentado, fortalecido dentro de você, você vai aberto, de peito aberto, entendeu? Tentando ajudar o outro, porque você sabe até onde você pode ir, você sabe naquilo que você pode ajudar o outro, enfim. É dessa maneira que a gente tem que entrar em meditação, vamos dizer assim, tentando fortalecer a nós mesmos, para que a gente, obviamente, consiga atingir uma transcendência, né? Ou seja, passar por, né? Que a gente transcenda, que a gente suplante as nossas fraquezas, que a gente, enfim, que a gente enfrente as dificuldades de cabeça erguida, né? E obviamente consiga algum sucesso. Obviamente tentando guardar alguma coisa na nossa consciência, que obviamente vai ser útil depois que nosso corpo físico ficar por aí.
Tá certo? Então espero que vocês continuem essa meditação em algum momento e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, boa semana e até a próxima.